dia a todos, eu sou Paulo Gala, economista. Hoje vamos ter o terceiro encontro aqui para conversar sobre economia global. A ideia hoje é falar um pouco da relação Estados Unidos e China, e o que está acontecendo nesse momento nesses dois países. Aliás, as grandes fontes de tensão no momento da economia mundial estão ligadas à alta de taxa de juros nos Estados Unidos, especialmente dos juros longos, que preocupam um pouco o mercado, e a desaceleração da China. Eu diria que são os dois temas é, mais relevantes que estão no radar agora. Tivemos a boa notícia aqui no Brasil da aprovação do arcabouço fiscal. Então, no que diz respeito a temores aqui dentro, eu acho que essa página foi virada. Claro que há ainda uma preocupação sobre o cumprimento da meta desse ano e do ano que vem, mas a aprovação do arcabouço fiscal acho que já foi um grande passo, né, para que esse cenário de corte de taxa de juros, de queda da Selic para 11,75, pelo menos nesse ano, com cortes de meio nas próximas reuniões, né? E muito provavelmente caindo abaixo dos 10% no primeiro semestre do ano que vem, se materialize. Eu acho que no que diz respeito ao componente interno, né, desse desafio, a aprovação do arcabouço fiscal foi ótima, né? Foi uma boa notícia. Eu acho que contribui bastante, vai dar uma aliviada nas tensões por aqui. Agora, lá fora, continuam preocupações em relação à inflação nos Estados Unidos e em relação à China, a recuperação da China, né? Eu trouxe uns gráficos aqui para a gente falar de China primeiro. Acho que não dá para fazer essa discussão do que está acontecendo na China no momento, né? Toda essa preocupação com o setor imobiliário chinês, com crescimento mais baixo, com quebra, né, e default das grandes imobiliárias. Lembrar que a Evergrande entrou com pedido de falência em Nova York, né? Aliás, uma crise que se arrasta já há praticamente 2 anos da Evergrande, e agora a Country Garden, que é uma outra grande empresa do setor imobiliário chinês, também atrasando pagamentos, também com problemas, né? Então, vamos dar uma olhada nisso, mas eu acho que vale recuperar um pouquinho a história chinesa desses últimos anos, para a gente entender o que tá em jogo agora nessa crise imobiliária chinesa, né? E eu trouxe alguns gráficos que nos ajudam a enxergar isso, né? Acho que vale a pena gastar uns 10, 15 minutos para olhar o sucesso recente da China e os desafios que estão colocados, as dificuldades que tem hoje na mesa da China. A China tem muitos desequilíbrios, né? A gente vai ver que é uma economia completamente distinta de todas as economias do resto do mundo, no sentido de que ela tem quase 50% do PIB é investimento, formação bruta de capital fixo, e a parte de consumo é muito pequena, não chega a 40% do PIB, sendo que numa economia ocidental normal, o consumo representa algo como 60% ou 70% do PIB. Na média da grande maioria dos países do mundo, é 70% do PIB o consumo. Então, as economias em geral giram com o consumo, o consumidor gastando, comprando móveis, carros, eletrodomésticos, serviços e assim por diante, né? Na China, não, a economia gira a partir do movimento de investimento do governo, né, seja do governo estadual, federal, das províncias, federal e dos municípios, do investimento privado, e muita construção de infraestrutura e do setor de construção civil, né? Mas já eu mostro esses dados. Primeiro vamos só recapitular aqui como é que está desenhado o mundo hoje, né? Lembrar que a China é a segunda maior economia do mundo. Isso aqui são dados de 2021, 2022. A China já é a segunda maior economia do mundo em dólares correntes, tem um PIB de 20 trilhões de dólares, enquanto que o PIB americano é de 25 trilhões de dólares. Lembrar também que o complexo asiático, se a gente colocar China, Japão, Coreia e Taiwan, a gente já tem a maior economia, o maior cluster, né, o maior complexo econômico do planeta. Isso daqui supera, inclusive, o, o, a Europa, né, o cluster europeu e o cluster de América do Norte, né? A gente tem três grandes clusters do mundo, ou três grandes regiões econômicas do mundo, que são Estados Unidos e América do Norte, né, somando Canadá e México, depois a China, Japão, Taiwan, Coreia do Sul. Se a gente colocar a Índia nessa história, então o número passa de
30 trilhões de dólares a dólares correntes, e enquanto que a Europa tem algo como 25 trilhões de dólares de PIB, né? Depois tem duas regiões que são pouco relevantes, que são a África, que está ali em cima, né? Ó, dá para ver os países africanos ali, que somando tudo, a gente não vai chegar em 3 trilhões por aí, e a América Latina também, né? O Brasil está com um PIB de 2 trilhões de dólares, somando todos os latino-americanos, a gente também vai chegar em 3, não muito mais do que 4 trilhões de dólares, né? Então, são duas regiões bem menos relevantes, a região de África, do continente africano, e de América Latina com o Brasil, né? Então, o jogo do mundo, de verdade, é um jogo do Sudeste Asiático, dos Estados Unidos com o México e Canadá, e da Europa. Essas são as três grandes economias do planeta. Se a gente colocar em chamado PPP, paridade do poder de compra, que é uma medida que tenta levar em consideração uma taxa de câmbio mais equilibrada e não a taxa de câmbio corrente, o PIB da China já é maior do que o PIB americano, né? Hoje o câmbio da China está muito desvalorizado, o yuan está na mínima de uma década. Então, quando a gente valoriza o PIB chinês pelo câmbio de mercado, parece que o PIB chinês é menor. Na verdade, o PIB chinês ele é maior do que o americano. Se a gente precificar um yuan de 5 yuans por dólar, por aí, não os 7 que está hoje, né? Outra maneira de entender isso é pensar na quantidade física, no volume físico de produção, né? Se a gente olhar, então, a quantidade de pessoas que vão no restaurante, cadeiras, mesas, sapatos, serviços prestados, né? Se a gente olhar o volume físico do que é produzido na China hoje, já supera o que é produzido nos Estados Unidos. Aliás, a produção industrial corrente da China, em dólares correntes, é de 4 trilhões de dólares, é o dobro da produção industrial americana, que é de 2 trilhões de dólares, né? Então, por essa ótica, a China já é a maior economia do mundo. Pela ótica de PIB de dólares correntes, ela é a segunda maior. Pela ótica de dólar PPP ou de câmbio PPP, ela já é a maior, né? Bom, mas vamos olhar um pouquinho do histórico disso, mas lembrar que em termos per capita a história é bem distinta, né? A renda per capita americana hoje está mais próxima de 60 mil dólares, enquanto que a renda per capita chinesa está mais próxima de 15 mil dólares. Aliás, a renda per capita chinesa é maior do que a renda per capita brasileira. A China superou já o Brasil em termos de renda per capita. Claro que, né, a gente está falando aqui da maior ou segunda maior economia do mundo, mas com também junto com a Índia, com a maior população do planeta, com 1,4 bilhões de pessoas. Então, quando a gente divide esse PIB gigante por 1,4 bilhões de pessoas, a renda per capita vai lá para baixo, né? Estamos falando de talvez um quarto da renda per capita americana. Então, os Estados Unidos ainda é um país muito mais rico do que a China, com quase 4 vezes o valor da renda per capita chinesa. Agora, o mais impressionante da história chinesa é a velocidade de crescimento, né? A China tinha uma renda per capita de pouco mais de $1.000 no início dos 90, quando começa o processo de crescimento, de abertura da China e de inserção no Ocidente, né? A estratégia chinesa não foi nem uma estratégia totalmente liberal ou neoliberal de abertura econômica e de migração plena para um sistema capitalista, nem a manutenção de um sistema socialista, estatizante, dirigista, como era o da União Soviética. Aliás, tem um livro maravilhoso a esse respeito, da Isabella Weber, um livro que foi publicado acho que 2 anos atrás, cujo título é How China Escaped Shock Therapy. How China Escaped Shock Therapy, da Isabella Weber. Depois eu mando a referência para vocês. Foi traduzido para o português como A China Escapou da Terapia de Choque. A meu ver, é o melhor livro que conta essa história da evolução chinesa e do sucesso chinês, e mostra o debate que havia entre os policymakers chineses sobre que caminho seguir na transição, na abertura econômica, né? Então, é evidente que a China se abriu, é evidente que ela se integrou no mundo, é evidente que ela trouxe todas as multinacionais, né? Tanto é que parte do Vale do Silício foi transferido para a China, né? Shenzhen virou praticamente uma filial do Vale do Silício nos anos 90, com produção de chips, semicondutores, tudo de eletroeletrônicos mais baratos. Só que os chineses souberam reter uma parte estratégica na mão do Estado chinês, né? Ainda hoje,
as 90 maiores empresas chinesas são estatais, são públicas, nos grandes conglomerados de energia, de telecom, né, investimento em infraestrutura, ainda tem uma parte que é pública, né, os chineses não transferiram isso totalmente para a iniciativa privada, e fizeram um jogo muito inteligente de transferência de tecnologia das multinacionais do Ocidente para empresas locais chinesas. Eles souberam nutrir empresas chinesas, né? Não à toa, hoje em dia a gente tem grandes nomes de empresas chinesas conquistando mercados no mundo, né? A Xiaomi, a Huawei, né? Para ficar nos celulares, mas poderia falar Great Wall Motors, os carros, né? Aliás, o nome é até meio curioso, né? Great Wall Motors, né? Os carros da Grande Muralha, né? Todo mundo hoje conhece como GWM, né? Aliás, ainda bem que usaram esse nome, GWM, que tem mais apelo, né? Ou a BYD, que estão chegando no Brasil, aliás, no Brasil tem se falado muito agora desses carros chineses, né? Do BYD e da GWM. A NIO também, que é uma bela empresa de carros elétricos, né? E a novidade é que os chineses conseguiram fazer essas empresas com capital nacional chinês, né? E isso teve papel fundamental do governo chinês de forçar um pouco a transferência de tecnologia das empresas ocidentais para os chineses, para empresários chineses, né? Para empreendedores chineses que conseguiram fazer essas empresas incríveis. Algo parecido acontece com o Vietnã, inclusive, recentemente a gente teve o IPO da VinFast, em Wall Street, né, que é uma empresa de veículos elétricos vietnamita, que inclusive superou o market cap valorização da GM. Né? Imaginem vocês a VinFast, que é uma empresa de veículos elétricos vietnamita, valendo mais do que a General Motors, né? Abriu capital nesses dias. Né? Então é uma história também incrível, e isso eu acho que o Brasil tem muito a aprender com os orientais nesse sentido. Né? Eles têm conseguido criar gigantes mundiais, né? A gente fala muito no Brasil dos campeões nacionais, eles têm conseguido criar campeões internacionais na seara mundial, né? E os chineses, eu acho que foram exímios nisso. Se a gente olhar, por exemplo, eletrodomésticos, eles têm quase 70% do mercado mundial de eletrodomésticos, fazendo ar-condicionado, fazendo televisão, os smartphones, né? A Huawei está entre as 3, 4 maiores do mundo. Ela, claro que está a vida um pouco mais difícil agora, porque as sanções do governo americano contra a Huawei dificultaram um pouco a vida da Huawei, mas ela já estava ali para bater a Apple e a Samsung como a maior empresa vendedora de smartphones do mundo, há 2, 3 anos atrás. Né? Também é um outro belo exemplo. A Xiaomi também é um outro belo exemplo de sucesso chinês, made in China, né? De capital chinês, né? e de excelência tecnológica chinesa. Né? Então, tudo isso para dizer que a China já é um grande player do planeta, né? Como a gente sabe, inclusive em termos de tecnologia. A renda per capita multiplicou praticamente por 15 nesse período. Foi história, né? Talvez uma das histórias de maior sucesso de desenvolvimento econômico dos últimos 100 anos. Eu comparo o sucesso chinês talvez somente com o sucesso americano do século XIX, né? Os Estados Unidos, que saiu de ser uma das economias mais pobres, entre as mais pobres do mundo ainda nos 1700, né, logo depois da descoberta, início dos 1800, para se tornar a grande potência já na virada do século XX, né, no início do século XX, os Estados Unidos já tinha uma produção industrial maior do que a produção industrial inglesa, para se ter ideia. Né? Então, o grande século de crescimento e de avanço dos Estados Unidos foi o século XIX. Os Estados Unidos já entram no século XX como praticamente a potência mundial. As guerras são a pá de cal na Inglaterra, a Primeira e Segunda Guerra, né? E catapultam os Estados Unidos para a liderança absoluta. Mas esse crescimento que a gente viu nos Estados Unidos no século XIX é o crescimento que se observa na China, só que numa janela mais curta. A China fez isso em 40 anos, né? O que os Estados Unidos demorou praticamente um século para fazer, a China fez em 40 anos, numa velocidade realmente impressionante. Né? Aqui, se a gente olha em PPP, medidas do Banco Mundial, né, em paridade de poder de compra, a China já superou os Estados Unidos, já é a maior economia do planeta, né?
o que mostra a mudança que a gente tem enfim, no cenário geopolítico, no cenário mundial, e aqui é o PIB ainda em dólares correntes que estava naquele gráfico, né? Agora, antes de entrar, daqui a pouco eu já vou começar a falar dos problemas da China, dos desequilíbrios da China e dos desafios da China, né? Não é que tudo são flores, tem vários problemas lá, né? Inclusive, comecei aqui a conversa com essa questão da crise do setor imobiliário, né? Então, já vamos falar disso. Mas antes de falar do setor imobiliário, eu queria dar uma palavra sobre o tema desenvolvimento tecnológico, né? A China tem conseguido superar o que os economistas chamam de armadilha da renda média. E a armadilha da renda média? A maioria dos países, quando chega numa renda per capita de 10, 12 mil dólares, para de crescer. O Brasil, por exemplo, está preso nessa armadilha da renda média há pelo menos umas 3 décadas. A primeira fase do crescimento da renda per capita do 1.000 dólares até o 10 mil dólares é a mais fácil, né? Quando você transfere as pessoas do campo para as cidades, das indústrias, o país se industrializa, começa a se industrializar a partir dos bens mais simples, né? Dos bens de consumo menos sofisticados, né? Então, alimentos processados, móveis, vestuário, que são, vamos dizer assim, os degraus mais baixos da escada tecnológica, né? Então, o início do processo de desenvolvimento e de industrialização é mais simples, é mais fácil. A segunda parte, que é o que vai tornar um país de fato rico, levar a renda per capita de 20, 30, 40 mil dólares, é muito mais difícil. Aí nós estamos falando do desenvolvimento tecnológico de ponta, né, de mecânica de precisão, de química fina, capacidade de fazer medicamentos avançados, máquinas avançadas, maquinário médico, maquinário de chips e semicondutores, motores avançados de veículos, reatores nucleares, satélites, né, o que envolve muita tecnologia. Então, a ideia é que, para um país realmente se tornar rico, ele precisa dominar alguns produtos dessa fronteira tecnológica, e não dá para ele ficar apenas no domínio do chamado low-tech e medium-tech, que é o caso brasileiro. A indústria brasileira hoje, infelizmente, ela parou no low-tech e medium-tech, ela não conseguiu avançar para o high-tech, enquanto que a China está avançando para o high-tech, para o alto conteúdo tecnológico. Uma das maneiras de se medir isso é olhar patentes, né? Patentes registradas nos determinados anos, né? E a China, por exemplo, aqui eu trago o dado de patentes para vocês de 2021, que mostra que a China foi a líder de registro de patentes do planeta em 2021, com 607.758 patentes registradas nesse ano. Foi um ano em que foram concedidas 1.608.365 patentes. Aqui tem os diversos campos, né, do conhecimento em que as patentes foram concedidas, né? Então, primeiro ali, Computer Technology, Electrical Machinery, Digital Communication, Measurement, Medical Technology, Transport, Civil Engineering, por aí vai, né? E reparem que a China tem uma presença muito forte, muito grande em todos esses campos, né, que são os campos, isso aqui está ordenado por setores que mais registraram patentes, e a grande maioria deles são setores industriais, né? Reparem que tem ali também machine tools, conductors, chemical engineering, optics, pharmaceuticals, né? Toda a parte de farma também, né? E a China avança a passos largos também, impressionante o que a China tem conseguido fazer, né? Então, nesse ano aqui de 2021, a China teve 38% das patentes do mundo, os Estados Unidos teve 18%, 286 mil patentes, depois o Japão com 256 mil patentes, 16%, depois a Coreia do Sul com 10%. Vocês devem estar se perguntando, e o Brasil? O Brasil tem mais ou menos, por ano, na média, 10 mil patentes concedidas, tá? Essa é a escala do Brasil. Aliás, tem uma pergunta aqui sobre perfil da população economicamente ativa, sistema de saúde. No final, eu deixo aqui uns 10 minutinhos para a gente conversar essas coisas. Se vocês quiserem ir mandando perguntas aqui, podem mandar. No final, a gente fala um pouco disso, tá? Mas, enfim, só para concluir aqui essa discussão. Então, a China já desponta como o grande país de avanço tecnológico, né? Eu falava há pouco
capacidade de superar a armadilha da renda média, né? Então, a China tem conseguido transformar o seu sistema produtivo num sistema produtivo high-tech, né? Eu mencionava há pouco a questão de Shenzhen, né? O Shenzhen, né? Como a gente fala aqui, que virou um rival do Vale do Silício, né? Shenzhen começou como o grande destino de fábricas americanas, das multinacionais americanas de eletroeletrônicos do Vale do Silício, nos anos 90, né, para economizar custos, né? Óbvio que era muito mais barato produzir na China. Só que ao longo do tempo, os chineses foram aprendendo a fazer. A Foxconn é talvez a empresa mais famosa do Vale de Shenzhen, né? A Foxconn, que emprega mais de 700 mil pessoas para fazer iPhones, tablets, iPads e tudo mais, né? E agora começa a lançar suas próprias marcas, né? Então a novidade é que Shenzhen está virando um rival do Vale do Silício, né? Se a gente olhar marcas como a Huawei, a Oppo, a Vivo, a Xiaomi, todas essas marcas são marcas que rivalizam com marcas do Vale do Silício, né? E, inclusive, há uma preocupação muito grande nos Estados Unidos e no próprio Vale do Silício, com vários artigos e livros recentes falando desse temor, né, e talvez do erro que tenha sido ter transferido a produção física. Vejam, a propriedade intelectual continua na Califórnia, continua em São Francisco. Os serviços sofisticados continuam na Califórnia e em São Francisco. Mas as fábricas, a manufatura foi transferida para Shenzhen, né? E essa transferência manufatureira acabou levando consigo o aprendizado para os chineses fazerem as coisas, né? E agora os chineses lançam as suas próprias marcas e competem com os produtos do Vale do Silício, né? Então, a gente chegou numa situação meio paradoxal de ver a Apple perder o mercado para a Huawei, ou seja, os smartphones da Huawei batendo, né, de igual para igual os smartphones da Apple, né? Essa história acabou levando às sanções que o governo americano colocou contra a produção de chips e semicondutores, né, numa coisa até muito agressiva, né? Até chamei isso meio de brincadeira, mas é sério, né, de vandalismo comercial, o que o governo americano fez em relação a ameaças, né, das empresas, especialmente dos holandeses e dos taiwaneses, no fornecimento de chips e semicondutores para a China foi muito grave, né? Eles praticamente proibiram os holandeses de vender, porque os holandeses fazem uma máquina, que é a máquina que produz o chip e semicondutor, a ASML, faz uma das máquinas mais caras do mundo, custa 150 milhões de dólares cada máquina desta, que é a máquina capaz de produzir os chips e semicondutores de 3 nanômetros. São chips do tamanho de um vírus, assim, o negócio é impressionante, né? Bom, há uma pressão muito grande que o governo americano está fazendo contra a ASML para não vender essas máquinas para os chineses e para os taiwaneses, que são os grandes compradores dessas máquinas da ASML, para fazer os chips e semicondutores, para não venderem os chips e semicondutores para os chineses. Até porque os chineses cometeram um erro ao não desenvolver uma indústria de chips e semicondutores, que é o que está na base de toda essa cadeia tecnológica eletroeletrônica, né? Então, a TSMC, que é a empresa taiwanesa que faz isso, né, está praticamente proibida de vender produtos para os chineses, o que dificulta muito a vida, né? A Huawei tem sofrido nesses últimos anos com falta desses chips que estão na base da cadeia produtiva dela, porque para fazer os smartphones, os tablets, tudo isso ela precisa desses chips pequenininhos de 4, 3 nanômetros que são produzidos somente pela TSMC, que demandam a máquina da ASML, que é essa máquina holandesa, né? Então, aí tem um ponto crítico da estrutura tecnológica chinesa. Eles estão tentando desenvolver a produção de chips, eles conseguem fazer chips, acho que já de 10 nanômetros, mas que são muito grandes ainda. Mas, enfim, a ideia é que talvez nos próximos anos eles consigam resolver esse calcanhar de Aquiles, né? Mas só para falar um pouco também dessa questão tecnológica, né? Mas, tirando isso, os chineses têm conseguido avançar muito em todos esses setores que estão colocados aqui na tela, né? E eu falava do Brasil, então o Brasil tem 10 mil patentes por ano concedidas contra 600 mil patentes dos chineses. Então isso dá uma proporção para a gente, né, do que o Brasil faz em termos de inovação tecnológica, de investimento em P&D,
quando comparado aos chineses. Aliás, para dar outra base de comparação, os australianos conseguem por ano entre 30 e 40 mil patentes. Então, a Austrália, que não é nenhuma potência industrial, mas tem uma produção industrial per capita ainda 3 vezes maior do que o Brasil, também consegue 3 vezes mais patentes do que o Brasil, né? Para vocês verem como o Brasil está muito, muito atrasado nessa questão tecnológica, de inovação, de investimento em pesquisa e em desenvolvimento. O Brasil está anos-luz, né, atrás de China, de Estados Unidos, de Japão, de Coreia do Sul, né? Coreia do Sul tem 15 vezes mais patentes do que o Brasil, né? 156 mil patentes nesse ano aqui de 2021, né? Então, o objetivo desse gráfico é mostrar que a China tem avançado muito do ponto de vista tecnológico, não é só um crescimento de renda per capita em termos de volume de PIB, é também um crescimento em termos de qualidade de PIB, é um PIB de muito conteúdo tecnológico, né, ou para usar um termo que eu gosto muito, de muita complexidade, né? A China tem conseguido avançar na complexificação do seu sistema produtivo. Ela tem um sistema hoje bastante complexo, com muito investimento em capital humano, em ciência e tecnologia, em universidades, domínio proprietário das tecnologias. E os carros elétricos chineses, acho que são apenas mais um capítulo dessa história, né? O governo chinês, a partir de 2002, 2003, ele lançou um plano chamado China 2025, em que ele tinha claramente esse objetivo de transformar a economia chinesa numa economia voltada para a inovação tecnológica, voltada para o investimento em tecnologia, e não simplesmente para ser a fábrica barata do mundo, o lugar em que se produziam coisas baratas e inclusive de má qualidade, né, que é a imagem que se tinha, né? Então, o governo chinês lançou uma série de iniciativas para tentar fazer o desenvolvimento tecnológico chinês e levar a economia chinesa para esse caminho do avanço tecnológico, do avanço ambiental. A China hoje também é um dos grandes players, né, de investimento em energia verde. Ela domina a produção de painéis fotovoltaicos, né? Para quem já trabalhou com isso, deve ter visto, né, que a China é o grande produtor mundial de painéis fotovoltaicos, de turbinas eólicas, de pás eólicas, né? A China é o grande fornecedora desses insumos para a economia verde, né? Que foi um capítulo importante da história, né, dos governos chineses de estímulo. E os veículos elétricos também são um pedaço importante dessa história. Os chineses estavam com uma certa dificuldade de avançar nos veículos a combustão, né? Até uma história curiosa, porque todas as montadoras que foram para a China, elas foram obrigadas a fazer joint ventures com as províncias, né? Então, a Volkswagen era sócia de Xangai, a Mercedes era sócia de Beijing, né? Tinha uma joint ventures das províncias com os governos estaduais com as montadoras, né? Mas eles não conseguiram ter muito sucesso em produzir os veículos a combustão na China. A China hoje já é o maior produtor de veículos do mundo, né? Já produz mais de 30 milhões de carros, produz inclusive mais do que os americanos, né? Já é o grande centro de produção de veículos do mundo, mas a grande novidade está nos veículos elétricos, né? Os chineses conseguiram dar saltos incríveis, as empresas chinesas produzem mais do que a Tesla, né? A Tesla é o grande nome de veículos elétricos americano, mas se a gente olhar a produção da GWM e da BYD, elas superam a produção da Tesla, e muito provavelmente aqui no Brasil estaremos andando em carros chineses nos próximos anos, né? Eles estão entrando com muita força, tanto a GWM quanto a BYD são destaques aqui no Brasil, né? Aliás, a BYD ela nasceu do programa de estímulo do governo chinês para despoluir e descarbonizar Shenzhen, né? Hoje Shenzhen roda com 100% dos ônibus e dos táxis elétricos, né? Acho que talvez seja a cidade mais avançada no mundo em termos de veículos elétricos, né? Os ônibus, né, que foram desenvolvidos a partir de uma demanda colocada pelo governo de Shenzhen, foram construídos pela BYD, né? Difícil contar a história da BYD. Aliás, BYD é Beyond Your Dream, né? Esses nomes das empresas chinesas são engraçados, né? A Great Wall Motors, né, que virou GWM, e a BYD, que é Beyond Your Dream, né? Então, é muito difícil contar a história da BYD sem
passar pelas encomendas públicas que ela teve da prefeitura de Tianjin para construir os ônibus elétricos. E nós estamos falando de milhares de ônibus elétricos, né? Tianjin hoje é uma megalópole de 15 milhões de habitantes, uma das cidades mais high-tech do mundo, né? Tem um documentário muito legal da revista Wired, para quem tiver curiosidade, escrevam aí Wired Tianjin, vocês vão ver a história de Tianjin. Era uma vila de pescadores com 80 mil pescadores no início dos 80, e hoje é uma megalópole tecnológica com 15 milhões de habitantes, rivalizando com Nova York, com São Francisco, com Los Angeles, com as principais cidades do mundo, né? E acabou virando um símbolo da economia verde, desculpa, da economia limpa, né? Uma cidade totalmente silenciosa, com ônibus elétricos, com táxis elétricos, né? E o coração do chamado Vale do Silício chinês, né? Então, veículos elétricos também são uma história de sucesso impressionante dos chineses, né? Eles também têm avançado nos aviões, com a Comac, que foi um outro passo ousado dos chineses de tentar produzir aviões para competir com a Boeing e com a Airbus, né? Finalmente conseguiram, ficou pronto o Comac, não me lembro agora do modelo, acho que é Comac 100, que é um avião produzido na China, claro que ainda com muitos componentes importados do Ocidente, mas muito parecido com o Boeing e com o Airbus de um corredor, né? Ainda eles estão fazendo os menores, né? Não é o wide body, é só o que tem um corredor central, né? E é um avião que sai por 50 milhões de dólares, que é a metade de um Boeing do menorzinho que custa 100 milhões de dólares, né? Então também estão com sucesso nessa seara de construção de aviões, que é algo dificílimo, né? Aliás, o Brasil é uma exceção nisso, né? O Brasil é um dos poucos países, talvez o único país no mundo pobre ou emergente que é capaz de construir aviões com a Embraer, né? A Embraer é um caso notável brasileiro, mas é uma exceção, infelizmente, no Brasil, né? Então também por aí a China tem avançado muito, né? Agora, isso para falar das coisas que estão dando certo. Agora vamos falar das coisas que estão dando errado, né? Que é o tema aqui que eu destaquei no começo da conversa, né? Então, é uma economia que avançou muito, uma economia que multiplicou por 15 vezes a sua renda per capita, é uma economia que teve um avanço tecnológico notável, que já está na fronteira tecnológica, que já é a maior economia do mundo PPP, que é a segunda maior economia do mundo em dólares correntes, mas que tem problemas, né? Tem problemas. Eu diria que o problema mais grave é a dependência gigantesca que a China tem hoje do setor imobiliário, né? E aqui eu coloco um gráfico para vocês da evolução, né, dos últimos 20 anos aqui, da participação do setor imobiliário e atividades imobiliárias na China. Reparem como ali, não veio aqui o eixo X, depois a gente corrige isso, mas reparem como teve uma bolha, lembra da bolha imobiliária espanhola que estourou em 2008, 9, 10? No auge da bolha imobiliária espanhola, esse setor chegou a atingir 30% do PIB, né? Talvez vocês se lembrem disso, da construção, do boom de construção de casas no sul da Espanha, que foi impressionante ali em 2007, 8, 9, 10. Depois acabou culminando na crise da Europa, né? A crise da Europa, em parte, foi uma crise também imobiliária, né? Reparem como a situação está hoje na China: 30% do PIB chinês dependente de atividade de construção e do setor imobiliário, né? Que é algo desproporcional se a gente imaginar que nos Estados Unidos, na França, na Espanha, na Finlândia, na Coreia do Sul, na Holanda, em nenhum desses países supera os 20%, né? Então há uma dependência gigantesca da China do setor imobiliário, principalmente do investimento em infraestrutura, né? E o outro dado que é mais preocupante, que é uma faca de dois gumes, que é a participação do PIB no investimento chinês, né? Eu mencionava há pouco. Reparem que chegou, agora diminuiu um pouquinho para 42,5% do PIB, mas chegou a 47,5% do PIB. Para vocês terem uma ideia, esse número para o Brasil é 16% do PIB, tá? Só que estamos falando na China de um PIB de 20 trilhões de dólares. Então, para arredondar a conta, vamos fazer 50% do PIB de 20 trilhões de dólares, dá 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares por ano de investimento é o que tem sido feito de investimento na China nessa última década.
10 trilhões de dólares seria a dólares, claro, correntes, né, de hoje. O PIB chinês não era tão grande há 5, 6 anos atrás, mas que seja 5 trilhões de dólares, né? Só assim a gente consegue entender como eles fizeram as conexões de trens de alta velocidade. Hoje você vai de Shenzhen a Beijing num trem que vai a 500 km por hora, você vai de trem até o Tibete num trem que vai a 6.000 quilômetros, a 6.000 metros de altitude, com um trem pressurizado. O aeroporto de Pequim é o melhor aeroporto do planeta disparado, assim, comparar o JFK com o aeroporto de Pequim chega a ser ridículo até, né? O aeroporto do JFK parece um aeroporto de brinquedo, né, em Nova York, quando comparado a esse novo aeroporto de Pequim, né? De modo que a infraestrutura chinesa é nada menos do que incrível, né? Tem os portos mais sofisticados do mundo, a quantidade de ferrovias normais e de alta velocidade, que são um múltiplo do que qualquer país tem no mundo, metrôs cobrindo todas as cidades, as grandes cidades com mais de 10 milhões de habitantes, que são múltiplos também de qualquer país, tanto desenvolvido quanto em desenvolvimento, né? Então tem um lado realmente fantástico desse investimento, e foi basicamente estatal, público, grosso disso daqui. Não só, é óbvio que teve um boom privado também, mas teve um grosso disso de investimento público, né, em infraestrutura. Para a gente comparar com o Brasil, o PIB brasileiro é de 2 trilhões de dólares e o investimento no Brasil é de 15%. Né? Então nós estamos falando de 200 bi de dólar, 300 bi de dólar de investimento por ano no Brasil. Esse é um investimento público e privado. Né? Desses 15%, no Brasil, 2 é estatal. Né? Estou colocando Petrobras e Eletrobras nessa conta. Né? Então, estamos falando de 300 bi de dólar contra entre 5 e 10 trilhões de dólares na China por ano. Né? Essa é a ordem de grandeza aqui para a gente ter uma comparação. Né? Bom, o lado bom é que se construiu toda essa infraestrutura que quem tiver a curiosidade de ir para a China hoje vai perceber que tem lá. O lado ruim é que tem um limite isso daqui. Não dá para você ficar gastando todo ano 5, 6 trilhões de dólares, especialmente de investimento estatal, para ficar construindo infraestrutura. Isso tem fim, isso é limitado. Né? Não dá para você ficar construindo rodovias em paralelo, uma do lado da outra, ferrovias em paralelo, porto, né? Tudo isso tem fim, aeroporto, né? Toda essa infraestrutura já foi construída. Não há mais demanda. A infraestrutura chinesa está ociosa, né? Não há mais demanda para construir 15 portos, 15 aeroportos, 15 ferrovias de alta velocidade e assim por diante. Então, há uma dificuldade muito grande da economia chinesa de transitar deste modelo construção civil e investimento para o modelo consumo ocidental. É meio curioso, porque a dificuldade do Ocidente é a facilidade da China. E a facilidade da China é a dificuldade do Ocidente. Né? Qual é a grande dificuldade brasileira? Transitar de um modelo que está ancorado em consumo, com mais de 70% do PIB em consumo, para um modelo mais centrado em investimento e expansão de infraestrutura, que é o exato oposto do desafio chinês. O desafio chinês é aumentar salários, né, e tentar migrar para um modelo em que o consumidor puxa a economia. Então, isso aqui que eu mostro para vocês não é normal. Nenhum país do mundo tem esse gráfico aqui com 45% do PIB de investimento por ano. Né? Isso aqui é um modelo produzido pelo Partido Comunista, pelo investimento estatal e pelo investimento público. Isso não é normal de uma economia de mercado. Né? Então, nesse sentido, a gente vê claramente que a China está muito longe ainda de ser uma economia de mercado. Né? Uma economia de mercado é aquela em que 75% do PIB é consumo privado, né? Inclusive é o que a China tenta fazer agora. Ela tenta migrar. O problema é que, como os salários subiram muito, mas eles não são suficientes ainda para sustentar uma economia de consumo de massas do tamanho do que virou a economia chinesa. Então, nesse sentido, ela é uma economia que enfrenta dificuldades grandes, né? Enfrenta dificuldades grandes porque a ociosidade começa a crescer muito. Inclusive, o Paulo Pio fez um comentário aqui, né, a participação do setor imobiliário chinês, né, o que o PCC vai fazer com cerca de 100 milhões de imóveis desocupados hoje na China. Então, esses 100 milhões de imóveis desocupados hoje na China são exatamente a consequência disso que eu estou mostrando.
desse sobreinvestimento em infraestrutura, do sobreinvestimento como proporção do PIB e do sobreinvestimento no setor imobiliário, né? O governo tem, como se trata de uma economia ainda muito estatizada, essas empresas não estão quebrando como quebrariam se estivessem no Ocidente, né? No Ocidente, a empresa não consegue vender, a construtora não consegue vender, ela é executada, quebra, vai à falência e acabou-se. A gente conhece bem o processo. Lá não, lá o governo salva, porque muitas dessas empresas ou são estatais ou têm financiamento de bancos estatais. Então, o governo chinês, para evitar uma quebradeira generalizada, ele salva essas empresas, ele vai rolando essas dívidas indefinidamente com os bancos públicos, né? Ele vai criando crédito com os bancos públicos e vai aumentando o endividamento público para sustentar também isso, né? E esse é o último gráfico que eu mostro aqui de China. A China atingiu um endividamento também um nível muito preocupante, de 300% do PIB, né, de dívida pública e privada, o que mostra que o sistema está muito alavancado, o que mostra também que o governo chinês vai ter muita dificuldade de continuar pedalando, né? No fundo, é uma pedalada que ele faz para tentar segurar o sistema imobiliário para não ter uma quebradeira geral, né? Então, o Paulo Pio pergunta aqui o que ele vai fazer com esses 100 milhões. Ele vai continuar salvando essas empresas para que elas não quebrem, né? E, eventualmente, a China ainda tem 200, 300 milhões de pessoas muito pobres, não na pobreza absoluta, mas ainda numa situação de relativa pobreza, e eventualmente essas pessoas vão conseguir comprar esses apartamentos, esses imóveis desocupados, mas ainda vai demorar muito tempo, porque um apartamento desse custa 100, 150, 200 mil dólares, e uma pessoa dessas ganha não mais do que $1.000 por mês, 500 dólares, $1.000. Então, o difícil é como fazer essa ponte, né, entre o apartamento que custa 150 mil dólares e a pessoa que ganha $1.000, porque você tem um apartamento vazio e tem a pessoa que mora numa casinha pobre, numa casinha ruim lá no interior da China. Então, eventualmente a demanda vai encontrar a oferta, mas vai demorar um bom tempo ainda até que essa pessoa consiga um emprego que pague mais, para que o salário dela suba para 2 mil, para 3 mil, para que eventualmente ela consiga comprar esse imóvel, né? Então, até lá, o setor imobiliário ainda vai ficar numa situação ruim. Só que o que dá para dizer com mais certeza é que novos 100 milhões de imóveis não serão construídos. E esse acho que é o ponto-chave aqui para a gente, para o nosso cenário macro, até agora aterrissando um pouco essa discussão e voltando para o tema da macroeconomia e da conjuntura atual, né? Novos 100 milhões de imóveis não serão construídos na China porque já existem 100 milhões de imóveis desocupados. Se novos 100 milhões de imóveis não serão construídos, a China terá grande dificuldade de continuar crescendo a 5, 6, 7% ao ano. Provavelmente ela vai crescer, mas vai crescer a 3, a 2% ao ano, vai convergir para uma taxa de crescimento de um Estados Unidos, de uma Alemanha, de uma Europa, né? Ela vai convergir para taxas de crescimento mais normais, né? Vai deixar para trás aquele grande salto que ela deu, né, com crescimentos de 10, 12, 14%, e vai migrar para um crescimento bem mais baixo. Então, o mundo tem que se adaptar, já está se adaptando a um crescimento chinês muito mais próximo de 2 ou 3%, né, e uma demanda de commodities menor, né? Então, não haverá aquela demanda de minério de ferro que a gente viu nos últimos 10 anos, como a gente viu, né, no passado, porque esses novos 100 milhões de imóveis que demandariam minério de ferro não vão ser construídos, né? Então, claro que hoje, num nível de 20 trilhões de PIB, a demanda, né, como o PIB já é muito maior, a demanda seguirá elevada. Não estou falando que vai despencar a demanda por minério de ferro, mas certamente não será uma demanda explosiva como foi aquela que a gente viu no passado, né? Então, o que a gente, né, até já para concluir, eu não vejo um cenário de uma grande crise na China, porque o sistema ainda é muito estatizado, ainda é muito público, então o governo, mal ou bem, vai salvando essas companhias. Até o Paulo Pio faz outra pergunta importante aqui. Teremos outra Evergrande? Eu acho que sim. Eu acho que a Country Garden já é outra Evergrande, né? A Country Garden também já passa por dificuldades. Eu acho que teremos outras empresas nessa situação, mas, na minha visão, o governo chinês ainda consegue segurar isso, com estatização de dívida, com o uso de bancos públicos. Se isso que está acontecendo na China tivesse acontecido nos Estados Unidos,
a gente teria a crise imobiliária de 2008. A crise imobiliária de 2008 foi algo parecido, né? Mutatis mutandis, né? Guardando as devidas proporções, foi algo parecido que aconteceu nos Estados Unidos, muito mais um boom privado, né? Que acabou estourando, virando uma grande bolha e uma grande crise, né? A diferença é que lá os bancos são todos privados, né? Teve uma quebradeira de mais de 3 mil bancos em 2008, toda aquela crise do subprime que a gente já conhece, né? Todo aquele drama. Enquanto que na China o sistema financeiro é majoritariamente público e estatal. Então não haverá uma quebradeira de bancos, por quê? Porque o governo central vai segurar esses bancos. O governo central vai imprimir dinheiro, vai salvar os bancos. Claro que o governo também está num limite de endividamento. O que ajuda muito o governo chinês é que eles têm 3 trilhões de dólares de reservas, né? Eles têm a maior reserva cambial do mundo, 6 vezes a disponibilidade do FMI. Então eles ainda têm muita força para segurar isso. Mas eu acho que a época de grande crescimento da China acabou, né? De crescer 6, 7, 8, 9, 10, acabou, né? Eu vejo a China crescendo 2, 3. Se crescer 2, 3, está bom demais já, né? Para o tamanho que a China tem hoje e para os desequilíbrios que a China tem hoje, né? O desafio, né, de crescer 2, 3% não é trivial, né? Então a China virou a maior economia do mundo, deu um salto tecnológico notável, mas tem desequilíbrios muito grandes. Desequilíbrios do setor imobiliário, com uma dependência de 30% do PIB em construção, um endividamento público e privado gigante de 300% do PIB e uma dependência de investimento que pode parecer até meio paradoxal. O problema da China é que ela investe demais. Exato, o problema da China é que ela investe demais, 45% do PIB, né? É muito difícil deixar essa bicicleta funcionando por muito mais tempo. Ela precisaria voltar para um investimento de 30%, 25%, 30% do PIB e o consumo aumentar para 60%, 70% do PIB. Eventualmente vai acontecer, acho que nos próximos 10 ou 20 anos, isso é, inclusive, uma estratégia deliberada do governo chinês, tentar produzir uma sociedade de consumo de massas, né, em que os consumidores chineses levam adiante a economia chinesa, né, e não o investimento público estatal em infraestrutura, em construção e coisas do tipo, né? Então, já com isso aqui, eu já meio que concluo a parte de China, e a mensagem que eu deixo aqui, não acho que haverá uma grande crise, mas não acho que a China vai conseguir crescer como crescia no passado. Acho que a China vai crescer menos e continuaremos a ter decepção de crescimento chinês, né? E uma outra palavra que eu queria dar aqui na nossa conversa de hoje é de Estados Unidos, né? Então eu comecei a conversa falando que a gente tem a gente tinha 3 grandes tensões no mercado no Brasil, se vocês quiserem. Por que a Bolsa saiu de 123 mil pontos e veio para 115 mil pontos? Por que o juro longo, que estava em 10,5, foi para 11,30? E por que o câmbio, que estava em 4,70, foi para 5? Essa é a grande pergunta dos ativos brasileiros, né? A meu ver, tem 3 respostas aí. Número 1, arcabouço fiscal e temores fiscais. Número 2, China. Número 3, Estados Unidos. Então, arcabouço fiscal e temores fiscais melhorou muito. A gente teve a notícia ontem da votação do arcabouço fiscal. Deve aliviar. China, a notícia, né, é essa notícia que eu estou dando aqui. Não acho que haverá uma grande crise, mas haverá uma desaceleração. Acho que a China cresce menos do que crescia no passado, demanda menos minério de ferro, demanda menos soja, vai ser um crescimento um pouco mais comportado, por assim dizer. E, por fim, o temor de Estados Unidos. Eu queria gastar aqui nossos últimos 5 minutos para falar um pouquinho de Estados Unidos. Há um rally de taxas, né, nos Estados Unidos, eu coloco aqui o 10 anos. O grande temor hoje nos Estados Unidos é de inflação ficando em 3% durante muito tempo, né? Lembrar, inclusive no primeiro encontro nosso aqui, para quem não assistiu, acho que está disponível ainda para assistir, se vocês quiserem, eu falei um pouco disso, do choque inflacionário da pandemia. A pandemia trouxe um choque inflacionário por conta da desestruturação das cadeias globais, por conta da invasão da Ucrânia pela Rússia, por conta das políticas de superestímulo que os governos fizeram, né? O fato é que a inflação americana foi a 8% em 2021, 2022, e agora veio a 3%. Essa é uma ótima notícia. A inflação americana convergiu para 3%. Só que a meta de inflação lá é 2%. Então o temor do mercado no momento é, opa, mas veio para 3, mas e o 2? Será que vem para o 2? Ou será que a gente vai ficar alguns anos com inflação a 3? E será que se a gente ficar com inflação a 3 durante alguns anos,
o Fed vai levar os juros a 6%, hoje está em 5,75%, e deixar esse juro em 6% durante todo o ano que vem, né, o temor que está colocado hoje no mercado é esse, é de uma persistência de inflação americana na casa dos 3%, de uma persistência do juro elevado nos Estados Unidos na casa dos 6%. Então, o juro longo, que estava quase zerado nos Estados Unidos na pandemia, né, esse aqui é a Treasury de 10 anos. Aliás, esse é o título público mais importante do planeta, tem 20 trilhões de dólares estacionados nessa Treasury de 10 anos. Né? Então, quando esses movimentos aqui acontecem, o mercado fica muito estressado. Né? Então, a grande pergunta é essa. Né? Aqui eu trago um histórico mais longo da Treasury de 10 anos, para vocês verem. Ela rompeu ali uma mínima, né, que teve de 40 anos, a gente viveu uma década de Treasury de 10 anos na casa de 2%, entre 2% e 3%. Agora ela está rompendo para cima dos 4%. Né? Vejam que essa Treasury que no surto inflacionário americano dos 80 já foi a 16%. Foi, aliás, devastador, né? Criou uma grande recessão americana, foi a grande recessão do início dos 80, e a grande crise brasileira, dos emergentes, que quebrou a América Latina. Né? Eu não acho que a gente vai ter nada parecido disso, mas o gráfico é legal só para mostrar a perspectiva histórica da Treasury. Então, essa Treasury a 4,30, e tem gente falando que ela pode ir a 4,60, 4,70, eu acho que é bem possível. Né? Eu não ignoraria esse risco de Treasury um pouco mais elevada, né, durante algum tempo. E também, né, para falar um pouco ainda da Treasury, né, a gente tem que explicar por que essa Treasury está subindo tanto. E eu mencionava há pouco que isso tem a ver com o temor de inflação mais persistente a 3, com o temor de alta dos juros nos Estados Unidos, né, dos juros chegarem a estar em 5,75, subirem um pouquinho mais agora na reunião de setembro a 6. Mas também tem a ver com o grande déficit público americano. Os Estados Unidos vai ter esse ano um déficit de mais de 2 trilhões de dólares, quase 2 trilhões e meio. E também tem a ver com a política do Banco Central de reduzir o balanço. Só que é o balanço do Fed, quanto ele imprimiu dinheiro desde que estourou a pandemia, ele levou o balanço a 9 trilhões de dólares, né, que foi um volume gigantesco. Desde então, ele está contraindo o balanço. Então, o balanço caiu de 9 para 8,4. Aquele pico que tem ali no final foi a quebra do SVB, do Silicon Valley Bank e daqueles outros dois bancos, que agora não me lembro o nome, né, que era o First Capital, eu acho, que foi um outro que foi comprado pelo JP Morgan, e o Signature Bank, que era um banco ligado a criptoativos. Né, essa quebra desses três bancos obrigou o Fed a colocar um programa de auxílio, né, de recompra de treasuries longas para ajudar a socorrer o balanço desses bancos, e o balanço do Fed aumentou ali temporariamente de 8,4 trilhões para 8,8 trilhões, mais ou menos 400 bilhões de dólares. Então, isso aqui foi o auxílio temporário. Né? Eles abriram uma janela de recompra para que esses bancos não tivessem que marcar a mercado os títulos que eles tinham na carteira, né? Que inclusive foi o que levou à quebra do SVB. O SVB é um caso curioso, né? Um banco que quebrou, o Silicon Valley Bank quebrou com posição em títulos públicos, né? Uma coisa até meio inimaginável, né? Como é que um banco quebra? Não é porque ele deu crédito ruim, que ele fez operações de crédito ruim, não. Ele quebrou numa posição de títulos públicos, que seria, em tese, uma posição inquebrável, né? Mas ele se alongou demais, ficou muito exposto, e justamente essa explosão do juro longo aqui que eu mostrei para vocês foi o que quebrou o Silicon Valley Bank. Né? O Silicon Valley Bank não acreditava nesse movimento da Treasury saindo de 1,5 e indo para 4,20. Né? Foi isso que detonou a crise do Silicon Valley Bank. Com medo de que outros bancos quebrassem, o Fed tirou o pé um pouco e falou: não, então tá bom, vou dar uma colher de chá para vocês podem vender os títulos públicos, eu mesmo vou recomprar no par, né, e vocês não precisam vender no mercado com prejuízo. Né? Então foi uma moleza que o Fed deu para os bancos para estancar a crise, a ameaça de crise que a gente teve no começo desse ano, em março, abril. Né? Mas a crise está passando, né? Os bancos, apesar ontem houve novo downgrade das agências de risco desses bancos regionais, mas o fato é que a crise aliviou e o Fed voltou na sua trajetória de reduzir balanço. Né? O Fed é o grande comprador de treasuries de longo prazo. Então, quando a gente combina
um tesouro americano muito endividado, com déficit de mais de 2 trilhões de dólares, e um Fed, um Banco Central, que não compra mais esses títulos, porque ele está contraindo, porque ele está reduzindo o balanço, o resultado é o quê? É queda no preço dos títulos e alta de taxa de juros. Então, esta alta das treasuries é explicada pela retirada do Fed do mercado de treasuries, pelo déficit público americano, pelo temor de alta de inflação mais persistente e pelo temor de que, inclusive, o juro curto suba ainda mais. Né? Quais são os próximos passos disso daqui para concluir? Eu não acho que o Fed vai subir muito mais os juros. Se ele subir mais, vai ser a última alta, né, que iria de 5,75 para 6, e pararia por aí por mais 6 meses, eventualmente um ano, até que a inflação americana convirja. Né? Não acho que a inflação americana vai voltar a acelerar para 4, 5, nada disso, mas também não acho que ela vai cair facilmente para os dois. Então, é bem possível que a gente tenha um cenário nos próximos meses de inflação ainda na faixa dos 3 e do juro nos Estados Unidos na faixa o curto, né, entre 5,75 e 6, e o juro longo ficando aí na faixa dos 4. Né? Então, isso não é um cenário tão positivo para o Brasil. O melhor para o Brasil mesmo seria que a inflação americana convergisse para 2 e que o Fed cortasse juros no ano que vem, que, aliás, é o que está na curva de juros. Né? Mas não acho que isso seja tão provável assim. Então, eu acho que, né, eu falei aqui que desses temores, a gente tinha 3 temores, né? O fiscal, do arcabouço fiscal, que eu acho que está mais ou menos resolvido. O temor de China, não acho que teremos uma crise, mas será um crescimento menor. E essa questão do juro longo americano preocupa. Né? Não acho que o juro longo vá subir muito mais do que isso, mas também não é um cenário tranquilo em que o juro longo volta para 3% ou 2%. Enquanto a inflação americana não convergir para os dois, dificilmente esse juro longo vai ceder muito abaixo dos 4. Né? Claro que se a China crescer menos, petróleo voltar para os $80, commodities arrefecerem e tal, tem uma chance aí da inflação americana cair para os 2,5, eventualmente para os 2, mas é algo para a gente deixar no radar para ficar com preocupação. Né? Desses 3 fatores, o que mais me preocupa certamente é o juro longo americano. Do fator fiscal Brasil, crise na China e juro longo americano, que é o que explica esse estresse do mercado no Brasil, sem dúvida que o que mais me preocupa é esse daqui, é o juro longo americano. Né? O fiscal eu acho que está mais ou menos equacionado, e a questão de crise na China, acho claro que sempre existe um risco, né, de uma crise aparecer por lá, mas acho que o cenário mais provável é um crescimento mais lento, uma desaceleração, né, e não uma crise. Né? E o juro longo que fica aqui no nosso radar, esse sim acho que é um desafio mais problemático. Tá bom? Já falei demais, concluo por aqui. A ideia, então, dessa conversa era falar um pouco da China, né, do que é a China, do que virou a China, dos desafios que tem de China, dos desafios que estão colocados hoje para a economia americana e como isso afeta o Brasil. Né? Para quem não teve oportunidade de assistir as nossas 2 outras conversas, convido vocês a assistirem. Lá eu discuti bastante o cenário brasileiro, né, nesse contexto global, e o cenário latino-americano também. Né? Deixa eu só ver se eu respondi. Se quiserem fazer mais perguntas aqui, fiquem à vontade, por favor. E mais uma pergunta aqui do Paulo. Paulo Pio fez várias perguntas interessantes, né? Então, eu já falei um pouco do setor imobiliário, da Evergrande. Os cisnes negros estão bem ativos, né? E acho que, Paulo, já falei bastante de China, né? Acho que tem risco, sim, de outras Evergrandes lá na China, e acho que dificilmente eles vão voltar àquele forte crescimento do passado. E também uma questão da China populacional, que você destaca aqui, é que a demografia chinesa virou, né? A China, inclusive, agora já vai estar sendo superada pela Índia como a maior população do mundo, e a população da China vai começar a cair, inclusive. Né? Então, tem uma mudança aqui na questão da questão demográfica, e o sistema de saúde, pelo que eu sei, é muito ruim, né? Não tem um sistema de saúde público. Os chineses meio que têm que se virar por conta própria, né? Inclusive, essa é uma das explicações de por que a poupança chinesa é tão elevada, né? Porque a previdência chinesa fica toda por conta não tem um sistema de bem-estar, né? Não tem um SUS, um sistema público de saúde.
como o inglês, ou como o Obamacare nos Estados Unidos, ou coisas desse tipo, né? Então, os chineses têm que meio que se virar nisso, né? Tá bom, acho que é isso, né? Se tiverem mais alguma questão, algum ponto aqui para colocar, quiserem escrever aqui, eu estou à disposição. Depois fica, para quem não acompanhou tudo, fica gravado aí, acho que vocês podem assistir também. Também me coloco à disposição, se vocês quiserem me escrever, fiquem à vontade, meu e-mail é paulo.gala@fgv.br, paulo.gala@fgv.br. Vocês podem me escrever à vontade e a gente continua essa conversa, né? Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. A gente tem mais uma conversa marcada para falar do cenário 2024, né? Que na verdade vai ser uma conclusão de tudo que a gente falou aqui em todos esses encontros. Fechado? Tá bom, fico por aqui, agradeço então e estou à disposição. Quem quiser falar comigo, só me contatar. Obrigado, Flávia, foi um prazer. Obrigado, gente.